Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre valores que o Santos está pedindo para negociar reforço com o Internacional. Quero falar também sobre a projeção milionária que o Inter está fazendo de 2 vendas ao final do Campeonato Brasileiro. E também os resultados da rodada que nos interessam na noite trepidante desta terça-feira. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? São muitas informações dentro e fora de campo. Então já deixa o teu like e te inscreve no canal que vai me ajudar pra caramba, né? Tô chegando a 121 mil inscritos e é uma marca que eu quero atingir, né? Pra quem sabe 125 mil até o final de 2024. Vamos para as informações em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo. Tem carro? Tem moto? É caminhoneiro? Tem a possibilidade de você ficar em dia com licenciamentos, multa, IPVA ou qualquer outro tipo de pendência, você pode consultar de forma gratuita. É só baixar o aplicativo Zapay e ali consultar a placa do teu carro sem custo algum, e se tiver uma pendência você já pode quitar por ali mesmo, de forma parcelada no cartão de crédito, com uma parcelinha que cabe no teu bolso. Então chama eles no link que está na descrição do vídeo e utilize o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, tá? Para as informações, turma, porque ontem, né, o Vaguinha trouxe a informação de que o Inter está buscando a contratação do Lucas Barbosa, atacante, né, que está se destacando aí com a camiseta do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, mas que não pertence ao Juventude. O Lucas Barbosa é jogador do Santos. Eu entrei em contato com algumas pessoas lá do Santos e também alguns empresários do mercado do futebol que me relataram algumas questões, tá? Sim, o Inter tem interesse no Lucas Barbosa, né? O Inter consultou o Santos para saber qual é o molde da negociação, quanto custa, né? E como seria possível trazer esse jogador para Porto Alegre. O que me disseram é que o Santos dá prioridade para venda ao exterior, não necessariamente o mercado europeu. Tem propostas da Ásia, tem propostas de mercados inferiores, né, ou secundários, vamos dizer assim, da Europa, do Chipre, né, do próprio mercado grego, né, times que disputam lá a Conference League, né, e que vem nesse jogador uma possibilidade. O que eu posso dizer para vocês, gente? Que os valores que o Santos está pedindo pelo Lucas Barbosa, neste momento, inviabilizam a contratação por parte do Inter. O que eu ouvi é de que o Santos gostaria de pelo menos 4 milhões de euros para negociar o jogador com o Inter. E aí a gente está falando de um negócio que está ali na casa dos 25, 30 milhões de reais e não é por 100% do passe, é por um percentual um pouquinho menor. O Inter tem como ideia duas coisas. Primeiro, tentar demover o Lucas Barbosa da ideia de ir para o exterior, para que ficasse aqui no Brasil e trabalhasse de novo com o Roger, que foi um jogador, foi um treinador que potencializou bastante o trabalho do Lucas Barbosa no Juventude. E ele toparia esse desafio de vir aqui para o Internacional. Porém, precisa acertar com o Santos. E aí, são dois moldes. Primeiro, um empréstimo com opção de compra. E aí o Santos poderia se valer de uma valorização maior do Lucas Barbosa para uma venda para o mercado europeu por mais valor na próxima temporada, com destaque que ele pudesse obter aqui no Inter. E o outro ponto é o Inter comprar uma parte do percentual do Barbosa, o Santos ficar com outra parte, e aí numa venda lucra o Inter e lucra também o Santos. Por enquanto, nada avançado, tá? Conversas devem ser retomadas e vão acontecendo, que a gente sabe que o mercado está esquentando, está em ebulição e o Inter não está parado, né? A diretoria do Inter segue trabalhando em busca de reforços. Seria um bom nome? Deixa o teu comentário aqui, que é muito importante para o canal. Claro que tem chegadas, mas também a gente precisa falar sobre saídas, porque do que eu ouvi nesse papo, que eu conversei com muita gente ontem, tá, turma? Existe uma sinalização de que 2 jogadores do Inter devem deixar o clube no final da temporada. Estou falando de Vitão e Rômulo, né? São os 2 jogadores que o Inter prevê fazer um ótimo caixa para cumprir, né, os seus deveres financeiros pedidos na suplementação orçamentária, que o clube aprovou ontem, né, pelo Conselho Deliberativo. Né, neste pedido que foi aprovado pelos conselheiros, está lá mais 60 milhões de reais em vendas de jogadores, ou seja, alguém vai precisar sair no final da temporada. E o Inter tem sinalização dos empresários, tanto do Vitão quanto do Rômulo, de que sondagens vão virar proposta no final do Campeonato Brasileiro.
Sobre o Vitão, é muito claro que o ficha 1 é o Napoli, da Itália. Eles estão firmando proposta e vão colocar na mesa depois de terminar o Brasileirão. O Inter está estudando algumas questões, tá? Já ouvi vários valores. Já ouvi que o Inter quer 10 milhões, que é o mesmo valor do Real Betis, né? Ia pagar lá na metade do ano e manter o percentual, né? Tem a questão envolvendo o Juan Jesus, né? Que o Inter poderia ter a liberação antecipada desse jogador, que tem o contrato encerrando na metade da temporada da Europa e já começaria o ano com o Inter. Já ouvi que seriam 9 milhões de euros e o Inter manteria 20% do passe. Lembrando que o Inter tem 80% do vínculo do Vitão. Então tem uma série de fatores, tá, que ainda estão sendo debatidas entre Inter e Napoli. Mas estamos nesse estágio. Estamos falando sobre percentuais, sobre valores, sobre molde, sobre forma de pagamento. É um interesse concreto do Napoli no zagueiro do Internacional. Então esse eu já diria que é uma carta fora do baralho, até porque, vamos lá, né, a gente está jogando demais, está jogando uma bola redonda, né, voltou ainda melhor dessa negociação frustrada com o Betis, então a gente não tem muito o que fazer, né, a não ser desfrutar da participação do Vitão aqui conosco nesses 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E o outro é o Rômulo, que até me surpreendeu, tá? Não que o Rômulo não seja um bom jogador, muito pelo contrário, ele é um bom jogador, só que ele não é o titular habitual, né, do Internacional, ele cumpriu muito bem o papel na ausência do Fernando, só que o Rômulo tem algumas questões, tá? O Rômulo é um jogador polivalente, ele faz a primeira função, pode fazer a segunda, já jogou de lateral direito durante um bom período na carreira lá no La Serena do Chile, jogou no Inter em alguns jogos ainda com o Mano Menezes, e bom, é um jogador que todo treinador gostaria de ter no seu plantel. E o Rômulo também tem dupla cidadania, tá? O que para muitos na Europa conta bastante. Ele tem 2 sondagens, tá? Eu ainda não tenho os times, mas um é da Itália e o outro é dos Estados Unidos. E esses times podem colocar na mesa o valor que o Inter quer, que é de 4 milhões de euros. Então, Rômulo e Vitão juntos, num melhor cenário, podem valer de 14 a 15 milhões de euros. Está falando de um valor superior a 70 milhões de reais, que bateria com folga aí a suplementação orçamentária do Inter e também, né, obviamente poderia dar um fôlego aí para o Inter pagar outras dívidas, né, que está devendo neste momento. Tá certo? Hoje, turma, palpite lá na KTO.com, porque tem vários jogos do Campeonato Brasileiro, são 4, tá? Pela rodada 35 e pela rodada 36. Tem Fluminense e Criciúma abrindo a rodada. Eu diria para vocês ligarem o secador contra o Fluminense. O Fluminense não pode ganhar esse jogo, porque o Fluminense precisa chegar vivo, né, ou precisando pontuar na última rodada contra o Palmeiras. Tem Fortaleza e Flamengo a partir das 8 da noite. O melhor resultado para o Inter é o empate. E às 9h30 tem Palmeiras e Botafogo. A gente torce, né, pelo empate ou por uma vitória do Botafogo. E também tem Atlético Mineiro e Juventude. Aqui seria legal uma vitória do Juventude para botar gasolina lá na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Então são esses 4 resultados que eu torço. Vitória ou empate do Criciúma. Empate entre Fortaleza e Flamengo. Vitória ou empate do Botafogo contra o Palmeiras. E vitória do Juventude contra o Galo Mineiro. Será que bate isso lá na KTO? Vai lá, te cadastra para deixar o jogo ainda mais emocionante nessa terça-feira. Tá certo? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!